Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, nada como encerrarmos o domingo juntos, fazendo o Evangelho no lar, abrindo os nossos lares para Jesus. E assim nós vamos preparando espiritualmente a nossa semana. E é com muita alegria que nós vamos cumprimentando os amigos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. Hoje é dia 20 de novembro de 2022, faltando quase um mês para o Natal. Estamos chegando já ao final de 2022 e vamos cumprimentando a Liete. Boa noite, Liete Petro Longo, seja muito bem-vinda. Anne Eliane. Boa noite, amigos queridos, amigos encarnados, amigos desencarnados e também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais do YouTube, do Telegram, do Facebook, do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se fazendo parte dessa família, que é a família do SEAC de Olambra. Amigos, nós sempre gostamos de lembrar a vocês para que vocês coloquem um copinho ou uma garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada e é como sendo um bálsamo para o nosso fortalecimento. Então preparem espiritualmente o ambiente de vocês. Quem desejar, pegue o seu Evangelho para seguirmos juntos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos, lembrando que nós estamos no item 4 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Marcos Teixeira, boa noite, Sueli Reis, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Pedro Balalai, que bom. A nossa família está se fortalecendo. Cada amigo que se junta a nós é mais uma luzinha que vamos acendendo, porque Jesus conta conosco. Jesus conta com o nosso trabalho no bem, com as nossas vibrações, com os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Boa noite, Rita, seja muito bem-vinda, Rita. Amigos, estão faltando apenas um minuto para as 20 horas. Então, vamos lembrar nesse um minutinho a importância do Evangelho no lar. Muitos espíritas, às vezes já de longa data, boa noite, Mônica Pascoal, espíritas já de longa data não fazem o Evangelho no lar, mas é importante. Nós fazemos aqui o Evangelho junto com vocês, mas eu sugiro cada um escolha um dia da semana para fazerem esse Evangelho em família, num momento que se reúnem os familiares. Mas muitos podem perguntar, mas somente eu é que quero fazer, então por isso eu não faço. Não, não façam isso não. Façamos sim, juntos ou individualmente. Quem tem crianças, convidem suas crianças e dessa forma nós vamos semeando a luz. Mas são exatamente 20 horas, nós vamos abrir um livro de mensagens. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda, para que nós possamos entrar nesse início do nosso Evangelho. Abrindo aqui o livro Fonte Viva, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, abrimos na mensagem 35. Estendamos o bem. É uma passagem de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vamos repetir o que o apóstolo dos gentios ensina aos romanos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículos 21. Estendamos o bem. Repara que em plena casa da natureza,
todos os elementos em face do mal, oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada, sem revoltar-se, e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhes as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. A mensagem 35, Estendamos o Bem, do livro Fonte Viva. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículos 21. Irmãos, amigos, amigas queridas, vamos orar. Envoltos nessa atmosfera de bênçãos, sentindo o perfume das flores que chegam até nós nesse momento. Quando a noite cai, as flores transbordam seus perfumes e nós vamos sentindo a presença divina em nosso lar e em nossas vidas, e rogando ao emissário maior que esteja conosco, tocando os nossos corações. E nós vamos iniciando mais esse encontro de almas e pedimos, Senhor, que esteja junto conosco. Tu dissestes, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. Sentimos a tua presença, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos, boa noite, Valdecir Lima, seja muito bem-vindo. Nós estamos dando continuidade ao nosso Evangelho no Lar e continuando aqui com a introdução, o item 4 da introdução, quando Allan Kardec achou por bem
trazer nessa introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo a reflexão sobre Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Nós já iniciamos já umas 2 ou 3 semanas esse item 4 da introdução, e o Roberto hoje vai dar continuidade. Ok, muito obrigado, Lélia. Boa noite, amigos e amigas queridas. E mais uma vez aqui estamos, graças a Deus, né? Hoje daremos continuidade nessa introdução que a Lélia se referiu, que é o item 4. E Kardec deu também um subtítulo, que é o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Sócrates e de Platão. Então está no tópico 1. Eu vou observar que aqui, pelo menos na minha edição, está em itálico o que era atribuído a Sócrates. E em letras normais, não é caixa alta, mas é Kardec que vai falar. Então a fala de Sócrates era: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Então, antes da encarnação, por que ele vai falar isso? Vamos complementar, ler o restante, que diz assim: separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, veja bem, ele é uma alma encarnada. Então, quando ele fala assim, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada, porque refere-se à alma encarnada, pelo desejo de voltar a ele. Muito bem. Então, por que antes da encarnação? Antes da encarnação, nós temos a plenitude da realidade como espíritos. Uma vez encarnado, nós sabemos que estamos como a nossa memória assim meia adormecida, né? Então, uma vez desperto, nós nos sentimos atormentados, porque de certa forma nós somos ainda, numa vez revestido num corpo denso, pesado, nós estamos afastados do que ele chama aqui do verdadeiro, do bem e do belo, as ideias, né? É interessante porque temos que ter em mente que Kardec ele está trazendo aqui um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Ele não está trazendo um resumo da doutrina espírita, nem um resumo da doutrina cristã. Sócrates e Platão eram precursores, preparando essa base, tanto cristã, quanto também essa base que depois viria através da doutrina espírita. E tanto para Sócrates quanto para Platão, eles já tinham, temos que lembrar que Sócrates foi cerca de uns 400 anos antes de Jesus, antes da vinda do Messias. Mas ele, como um precursor, como aquele que já vem preparar o ambiente, que vem descortinando essa ideia nova, eles já tinham essa compreensão que o homem é uma alma encarnada. Então, o que nós percebemos? Eles já tinham uma noção de que não existia apenas uma vida e morreu e acabou, não tem mais nada. Não, ele acreditava nisso. Por outro lado, ele diz o quê? Antes da sua encarnação, antes do homem chegar à Terra, né, no corpo físico, existia, unida aos tipos primordiais das ideias. Então, a alma para eles, antes do espírito encarnar, elas estavam
unidas aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles. Então, a alma se separa dessas ideias que ele já possuía, o espírito. Os chamados tipos, né? Separa-se dos tipos. Separa-se desses tipos, encarnando e recordando o seu passado. Kardec, inclusive, coloca esse recordando o seu passado em itálico, chamando a atenção, despertando a nossa atenção e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Porque nós, a maioria de nós, não lembramos o passado, pelo menos enquanto estamos assim em atividade, estamos acordados. Quando nós dormimos, muitos de nós podemos voltar, inclusive, através dos nossos sonhos, até podemos voltar, inclusive, a vidas passadas. E essa lembrança, Kardec coloca assim destacada, porque não é uma lembrança tão 100%, mas nós temos um vislumbre através dos sonhos, através de sensações, através de pensamentos. É tanto que, por que a humanidade fala de um paraíso perdido? Porque nós lembramos de um momento que nós tínhamos certas coisas mais interessantes do que temos na atualidade. Então a gente tem aquela sensação assim, ai, perdi o paraíso. É mais ou menos nesse sentido. Mas Roberto vai prosseguir mais um pouquinho. Obrigado. Depois você vai falar sobre esse paraíso, tá? Kardec agora, ele apoiado nessa fala de Sócrates, nesse pensamento socrático, ele diz assim: não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Leila, eu não vou pedir a você para falar mais não, porque eu já entendi com essas colocações de Kardec. Então, Kardec aqui, ele enaltece o enunciado, né, claro, cristalino, do pensamento de Sócrates. E quando faz, então, essa distinção entre aqui que ele chama de princípio inteligente, que eu entendi, se estiver errado a Leila vai me corrigir, com certeza, o princípio inteligente e o princípio material. Seria o quê? O princípio material é o espírito ainda, ou melhor, o espírito temporariamente com essa intuição vaga, porque não tem a certeza. Então, o princípio inteligente, que é o espírito propriamente dito. O princípio material, quando aí se acha encarnado. É assim, Lei? Seria, acredito eu, mais ou menos isso. A gente até fala do princípio inteligente, até brinco aqui com vocês, a semana passada estava um pouco difícil, e hoje também. Vocês devem ter observado o Roberto aqui angustiado, porque os princípios inteligentes, eles vêm participar. Que neste caso, Leila, não é o espírito encarnado, tá? Eles vêm participar conosco, querem ser evangelizados e nos atormentam um pouco. Porque tem o princípio inteligente, a gente aí tem que tentar entender o que Kardec quis dizer nesse contexto. Porque o princípio inteligente,
somos nós que ainda não atingimos a condição de ser humanos. Não tem a individualização? Seria isso? Ainda não temos essa individualização, ainda não atingimos a condição humana. O princípio inteligente, segundo alguns, ele vem desde o reino mineral até o reino hominal. Agora aqui, quando Kardec fala também essa distinção entre o princípio inteligente e o princípio material, ele pode, de repente, estar se referindo já àquele princípio inteligente já como um espírito e o princípio material como um espírito encarnado. Mas, seja como for, ele vem fazendo já essa comparação que Sócrates já traz como esse precursor dessas ideias. Por outro lado, nós precisamos ter também, abrindo aqui um parêntese, uma compreensão que os espíritos, enquanto eles não são espíritos puros, eles podem ter uma noção, mas trazerem alguns equívocos, não ser totalmente clara aquela ideia que ele possui. Ele já tem uma noção, mas ainda não domina completamente aquele assunto. Mas o que é que nós constatamos? Tanto Sócrates quanto Platão, eles já tinham essa noção da pré-existência da alma, porque se ele fala... Aliás, ele tinha um pouquinho mais, tá? Tinha convicção. Kardec afirma isso. Tá? Então, ele já tinha essa convicção da pré-existência da alma. Sim. Ele já tinha uma intuição desse mundo paralelo, de um mundo extrafísico. Ele tinha essa noção da sobrevivência dessa alma ao corpo, da sua saída do mundo espiritual. Então, há um mundo espiritual, existe um mundo espiritual, de acordo com Sócrates e Platão. O espírito sairia dali, aquela alma sairia dali, daquela região, daquele mundo espiritual, para encarnar e voltaria novamente a esse mesmo mundo após a morte. E tem mais, ele fala também desse germe da doutrina dos anjos decaídos, que Kardec, inclusive, fala sobre esses anjos decaídos na Gênese. Não sei se o Roberto gostaria de acrescentar alguma coisa com relação a isso, porque aí nós vamos encerrando por aqui. Aí deixamos o tópico 2 para a próxima? Isso. Ok. Então, a doutrina dos anjos decaídos, e ela tem várias acepções, e conforme a leitura de cada credo religioso, sobretudo entre os cristãos, né? Como paraíso perdido, que na verdade são aqueles espíritos, talvez eu diria até melhor, somos nós, aqueles espíritos que um dia habitamos as esferas mais elevadas e que, por não nos adaptarmos, não nos sujeitarmos, não querermos acompanhar aquela marcha evolutiva, que a gente sabe que a evolução exige esforço. Então nós perdemos a oportunidade de conviver com eles. Eu diria de outra forma, nós fomos afastados temporariamente, porque a lei é de progresso. Então, é o meu entendimento. Você que sabe alguma coisa? É isso mesmo. Até na Gênese, salvo engano, Kardec, quando fala desses anjos decaídos, ele fala dos... Habitantes de capela? Capelinos? Isso, mas eu ia falar a palavra, me fugiu, meu Deus. Ah, bom, então... de capela mesmo, mas... como é que a gente diz? Que eles saíram de lá, me fugiu totalmente agora. Eu vou até aproveitar, Leila, se me permite, dizer o seguinte, olha, não existe ainda uma explicação plena, mas eu, Roberto, acredito o seguinte, que essa separação, ela é vibratória, porque a gente se sente incomodado.
é mais ou menos como aqui em São Paulo. Degredados. Degradado, isso, correto. Então, Degradado. é mais ou menos como os corintianos no meio dos palmeirenses, né? Existe separação, né, entre as torcidas, mas então ele não se sente bem ali naquele meio. Assim, e olha, isso é apenas uma comparação. Então, mas vibratoriamente, o espírito ele não se sente bem naquele ambiente, né? Então, ele já precisa, neste momento, que há uma separação. Nós já estamos até percebendo aqui na nosso planeta Terra, que já está em fase de transformação para o mundo regenerado, que existe também, porque muitas vezes nós nos aproximamos de determinados grupos e a gente se sente desconfortável pela natureza chula da conversa, às vezes pelas libações alcoólicas e as conversações em torno de paixões muito primitivas, então a gente se sente incomodado, não é isso? É verdade. Abraço aqui também para a nossa querida Vanessa Rocha. Seja muito bem-vinda, nossa filha Vanessa. E o nosso querido Pedro Balalai dizendo assim, saudade dos encontros na Rua das Hortênsias e das provas sobre os livros Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. É verdade, Pedro. Continuamos em prova, viu, Pedro? Mas como a vida é dinâmica, a gente vai jogando as sementinhas e muitas coisas vão mudando, mas o mais importante é o que fica, né? Isso é muito bom. Boa noite também para Flávia Svensson, seja muito bem-vinda, Flávia. Mas, amigos, quem ainda não colocou seu copinho ou sua garrafinha de água, providencie, essa água será magnetizada. Quem desejar agora providenciar, porque nós, enquanto isso, nós vamos dar alguns recadinhos, lembrando a vocês, amanhã, dia 21 de novembro de 2022, 20 horas pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos a nossa palestra da semana. E na terça-feira, pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, toda terça-feira, ele serve como uma preparação para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Então, para aqueles que desejarem encaminhar algum nome para essa reunião de tratamento, aproveitem e encaminhem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, nós passaremos todas as orientações. Mas antes de fazermos a nossa prece, a nossa vibração final, queremos lembrar vocês também, aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram. O nosso canal do YouTube já tem mais de 900 vídeos, todos separadinhos em playlist. Mas tudo Cursos, estudos, tudo isso, palestras. Leila. Vamos chegar em breve aos 1000 vídeos. Mas, então, vocês entrem lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Na época de Jesus, imaginem, Jesus e aqueles apóstolos, eles andaram milhares de quilômetros a pé, porque nenhum animalzinho eles possuíam. Eles iam de aldeia em aldeia, de região em região, levando a mensagem cristã. Hoje, no conforto do nosso lar, mesmo quando tem uns princípios inteligentes aqui querendo participar conosco, mas a gente entra ali, assiste, compartilha, convida os amigos e nós estamos colaborando com a obra do Pai. Então, amigos, já dei o recadinho, todo mundo já providenciou seu copinho de água. Aqueles que nesse momento sentem uma necessidade maior de receber, mantenha-se em sintonia. Quem sente que tem condições de doar, vamos agora nos prepararmos para doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos
para que os benfeitores se utilizem de nós e, utilizando-se da nossa vibração, do nosso magnetismo ainda mais denso, eles podem auxiliar a muitos. Inclusive, neste momento, eles podem se utilizar desse nosso encontro espiritual para acolher a muitos irmãos que estão aflitos, que estão padecendo de dores do corpo, da alma. Nosso planeta ainda é um planeta de provas, de expiações. Então, Jesus conta conosco para que nós possamos colaborar. Então vamos orar, vamos nos unir a cada benfeitor amigo, vamos nos unir à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita. Vamos sentir junto a nós os nossos anjos guardiães, benfeitores amigos que se colocaram à disposição para nos auxiliar, para nos orientar na nossa trajetória terrena, e sentindo toda essa vibração de amor, de fraternidade, de paz. Juntos, vamos criando uma grande corrente de amor, de esperança, de fraternidade, de tolerância, de respeito, de perdão. Vamos envolvendo neste momento todo o nosso planeta Terra. Vamos visualizando essa grande esfera azul. Ela vai se iluminando. Nós vamos percorrendo todas as nações, tocando no coração de todos os dirigentes, de todos os povos, para que todos nós, grande família humana, possamos perceber que somos todos irmãos em humanidade. Somos todos criados pelo Pai, Criador de todo o universo. Não é mais aceitável as guerras, as dissensões, as violências. Estamos caminhando para um planeta de regeneração e cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para essa transformação moral e espiritual do nosso orbe. E quando nos reunimos com esse propósito, Jesus nos afirmou: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. E nessa noite, sentindo junto a nós a presença do nosso governador espiritual, nós vamos abrindo os nossos corações para oferecermos o nosso melhor, vibrarmos muito amor e muita paz. Porque, como nos ensina Pedro, o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. Mas para isso é necessário fazermos a nossa parte. Não esperemos pelo outro. Sejamos nós os pacificadores. Sejamos nós aonde chegarmos a levarmos a mudança, a levarmos o sentimento de respeito, de fraternidade, de tolerância, de perdão. E juntos agora nós vamos envolvendo todos os lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão que ainda não conhece a mensagem do Evangelho do Cristo, com as nossas vibrações, com os nossos melhores pensamentos e sentimentos, juntos com cada benfeitor amigo, nós vamos fazendo a transformação do nosso orbe. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E nesse momento, junto com as equipes espirituais que acorreram ao nosso chamado, nós vamos oferecendo do nosso magnetismo,
para magnetizarmos as águas, transformarmos as águas na medicação adequada para as nossas necessidades. Vamos juntos magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais. Junto nós vamos magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Junto nós vamos magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando. Porque Jesus disse, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. E com essa confiança, porque Jesus conta conosco, Jesus acredita em nós. Nós vamos vibrando, vamos deixando os nossos corações se expandindo. Somos luz, somos centelha divina. Nós podemos muito. E nessa noite, os benfeitores amigos, junto conosco, vão trabalhando em nome do Cristo Jesus. E agora, convidamos a todos, vamos dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Vamos dirigindo o nosso pensamento àquele companheiro que ainda não conhece o Evangelho do Cristo. E os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando e vão atuando, beneficiando a cada um que nos vem ao pensamento. Nesse momento, vamos aproveitar, dirigir as nossas súplicas aos benfeitores que se encontram junto a nós. E agradecendo a cada benfeitor amigo por tudo que está sendo realizado. Neste momento, nós abrimos os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual. Essa energia de cura. Sintamos agora o amor de Jesus se manifestando em nossas vidas. Uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, vão sendo derramadas sobre nós. Suavemente, essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. E nós vamos sentindo o amor de Jesus, célula a célula, molécula a molécula. E nós aproveitamos para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Confiemos, confiemos no amor divino, que tudo pode, tudo vê. Vamos vibrando muito amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Ó Senhor, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa a nossa semana que se inicia, que possamos estar novamente reunidos no próximo domingo, participando desse banquete espiritual. Sê conosco, Senhor Jesus, com gratidão a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, com gratidão a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando mais esse Evangelho no Lar, convidando a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Vamos encerrando, lembrando, para quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, ou encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, que é a reunião de vibração toda terça-feira, encaminho para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Anotem aí o número. O DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99-341-6316. 1999-341-6316. Saúde e paz a todos. Até amanhã, segunda-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nossa palestra da semana. Então, queridos amigos e amigas, particularmente minha querida filha, querido amigo Pedro, lá de proximidades, né, de Bauru. Piratininga. Piratininga, né? Precisamente, Piratininga. Então, um abraço muito particular. E a todos vocês que nos acompanharam até agora, estivemos juntos, vibrando em uníssono, né, para que o nosso país, particularmente, encontre finalmente o caminho da paz, pacificando os corações. É uma demanda que precisa ser imediata. Então, muito obrigado, com votos de uma semana plena de realizações, reflexões e aplicação do Evangelho do Cristo. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir.